Prezados amigos e amigas, uma boa tarde, logo mais início de noite para todos nós. Que Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, abençoe-nos a todos que aqui estamos, encarnados e desencarnados, que nos sintamos desde já envolvidos pela doce e divina paz de nosso Mestre. É para mim uma imensa alegria poder voltar a Uberlândia, atendendo a um convite que há muito nos tem sido feito e só agora a gente conseguiu, enfim, encaixar, aproveitando toda essa questão da logística. Estamos aqui visitando a família em Patrocínio, então surgiu a oportunidade e nos sentimos muito alegres em poder estar aqui, revendo alguns corações queridos, conhecendo a novos, esperando retribuir o carinho com reflexões que nos sejam úteis. E como tema para a nossa reflexão nessa tarde, nós nos baseamos em algo que, dentro do Espiritismo, é nos apresentado muitas vezes, tanto nas palavras do próprio Kardec, como nas palavras dos Espíritos que o auxiliaram na codificação, as obras que vieram depois, na sequência, dando continuidade ao desenvolvimento, à expansão da doutrina espírita em toda a sua grandeza e beleza. Esse é um tema primordial, porque diz respeito também àquele que é o coração do Espiritismo, o Evangelho de Nosso Senhor. E o Cristo, como nós aprendemos com a doutrina espírita, essencialmente nos trouxe, por meio de sua vida e também de suas palavras, um modo de vida. Isso, em essência, é o Evangelho, um modo de vida em perfeita harmonia com a lei do Senhor, com as leis divinas ou com as leis morais, como o Espiritismo vai nomeá-las. E um conceito-chave dentro dessa proposta de vida em harmonia com a lei divina é o conceito de virtude. Kardec, em muitos momentos, vai tratar das virtudes, que ele também chamaria de perfeições relativas, e das imperfeições, que seriam o antagonista, o elemento antagônico à virtude, que também poderíamos denominar vícios. Então, vícios e virtudes são conceitos-chave para entendermos o funcionamento da vida e o progresso de todos nós enquanto espíritos. E numa definição, digamos, simples, para não mergulharmos aqui fundo dentro dos conceitos filosóficos, já que virtudes e vícios também, ao longo dos séculos, têm sido muito trabalhados pelas filosofias, pelas escolas filosóficas em geral, a doutrina espírita vai nos mostrar que cada imperfeição do espírito, cada vício, é uma fonte de infelicidade. Da mesma forma, ou por analogia, cada virtude que o espírito edifica em si torna-se nele uma fonte de felicidade, um manancial de paz. Também podemos pensar nos seguintes termos: cada vício que o espírito ainda traz, cada imperfeição que traz consigo, atua como uma espécie de amarra, de algema, que torna ainda mais difícil a sua jornada evolutiva. Portanto, quanto mais vícios traz consigo o espírito, mais ele está atrelado ao antigo modo de ser, ou, na definição do apóstolo Paulo, ao velho homem, em detrimento do novo homem, da nova criatura que precisamos ser em Cristo. Cada vício, portanto, como uma espécie de amarra, de algema, um peso adicional para o espírito na sua jornada evolutiva. Por outro lado, cada virtude, portanto, expressa um impulso a mais na senda evolutiva, mais leveza, mais fluidez na jornada do espírito. É mais ou menos isso o que Kardec vai tratar, por exemplo, quando fala do assunto tanto em O Livro dos Espíritos, na parte das leis morais, quanto no livro Céu e Inferno, ao descrever, por exemplo, o céu, ou quando fala do Código Penal da vida futura, que é um conjunto de considerações fantástico, extremamente lógico, que Kardec nos apresenta ali no livro Céu e Inferno, ele vai resumir mais ou menos
nisso a jornada evolutiva do espírito. Quanto mais vícios, mais fontes de infelicidade, mais amarras para a sua ascensão. Quanto mais virtudes, mais liberdade, mais fluidez, mais leveza nessa jornada de evolução. E pensando nisso, então, nós nos propusemos a refletir nessa tarde em uma das virtudes, ou acerca de uma das virtudes mais fundamentais. Virtude essa que o Centro Espírita carrega em seu próprio nome, a denotar a importância dessa virtude para todos nós. Me refiro à virtude da humildade. E para refletirmos sobre a humildade, vamos recorrer àquele que tem sido um grande professor para muitos de nós, se não para todos nós, especialmente no que diz respeito ao Evangelho, ao entendimento das lições de Jesus, que é o nosso querido benfeitor Emmanuel. E pesquisando então a respeito das abordagens de Emmanuel em torno dessa virtude, nós nos deparamos com uma questão interessante. Um símbolo de que Emmanuel se serve para fazer referência à virtude da humildade, que a nosso ver tem muito a nos dizer em termos de orientação, de compreensão do que seja realmente o papel dessa virtude e a sua importância na trajetória de todos nós. Podemos identificar ali pelo menos 3 ou 4 mensagens em que Emmanuel vai se referir à virtude como sendo uma chave. Temos, por exemplo, uma mensagem no livro Mãos Unidas, capítulo 17, em que ele, logo no título, faz uma referência a essa chave bendita, que é a humildade. Temos uma mensagem no livro Linha 200, capítulo de número 13, em que ele vai também fazer uma referência a esta chave de luz, que seria a humildade, entre outros recortes, que nós podemos fazer, sempre apresentando-nos aqui a humildade como uma espécie de chave. E aqui, a nosso ver, temos então uma chave importante de entendimento em torno dessa virtude, de como construí-la em nós e como entendemos ainda mais, ou melhor, a sua importância para as nossas vidas. E pensando então nesse símbolo, nesse elemento da chave, nós chegamos a compreender, pelo menos dentro do nosso entendimento, que a virtude da humildade é uma chave, pelo menos em 3 dimensões. E é sobre essas 3 dimensões que nós vamos tentar conversar aqui. Primeira dimensão a respeito da humildade que nos interessa aqui, ela está apresentada em verdade já no próprio Evangelho de Jesus. Como nós sabemos, o Mestre também falou das virtudes e de maneira muito bela, muito didática, lá no Sermão do Monte. Se nós vamos ao conhecido Sermão das Bem-aventuranças, que é parte do Sermão do Monte, logo no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, nós vamos ver o Cristo nos apresentando uma espécie de escada ascensional das virtudes. A construção que se repete em cada um dos versículos, por pelo menos 7 versículos, embora existam mais versículos que tratem dessas virtudes, mas nos 7 primeiros nós temos a mesma construção. Como sabemos, Jesus diz, bem-aventurados aqueles que têm uma determinada qualidade, uma determinada virtude, porque... E aí Jesus traz uma consequência dessa virtude. E ele inicia essa escada ascensional das virtudes justamente com essa virtude fundamental, a virtude da humildade, que lá no Evangelho comparece em outros termos. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. É a abertura, o primeiro degrau, o degrau fundamental dessa escada de ascensão do Espírito, na construção das virtudes, que é onde nos harmonizar a lei divina. Então, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Na sequência, bem-aventurados os que choram ou os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos ou os pacíficos,
porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. 7 degraus, numa construção sequencial. Porque o bonito é notarmos isso, que um degrau anterior prepara o seguinte. As bases que estabelecemos de uma determinada virtude são fundamentais para que a outra comece a se formar em nós. Não que tenhamos integralmente uma virtude para que depois iniciemos a construção da outra, mas tendo alguma coisa já, ainda que incipiente, da primeira ou da anterior, já nos gabaritamos um pouco para o desenvolvimento da seguinte. Basta uma análise básica aqui. Pensemos na segunda. Bem-aventurados os que choram, ou os aflitos. De que virtude trata essa bem-aventurança? Da resignação. Aqueles que acolhem as lições que o sofrimento, que a dor nos pode, ou de fato tem a nos trazer. Agora, como ser resignado na ausência de humildade? O que acontece quando o espírito é visitado pela dor e não preparou minimamente em seu coração algo dessa humildade tão essencial? Quando existe ali a presença ainda do orgulho, diante da dor, o espírito em geral se revolta. Ou desanima, ou se desespera, ou muitas das vezes se revolta. Lamenta, acusa a Deus, acusa a vida, acusa os outros e deixa de colher as lições profundas que o sofrimento lhe tem a ofertar. Ou pelo menos complica muito mais a situação pela qual está passando. O humilde, no entanto, ele se resigna, ele aceita, ele acolhe, o que não significa inação. Ele faz a parte que lhe compete, mas o seu sentimento está ali sob controle, está ameno, está receptivo. Então a gente vai vendo que a humildade é recurso essencial para a resignação. Da mesma forma, pensando na terceira virtude, como ser manso, sem ser humilde e sem ser resignado. Não há mansidão, não há esse espírito de serenidade, de calma, na ausência da humildade e da resignação, porque existirá a revolta, existirá o desespero, a impetuosidade, a precipitação. E aí não é possível conciliar isso com a mansidão. E assim, se fôssemos seguindo. É uma reflexão muito interessante de se fazer, como ser justo na ausência da mansidão, na ausência da resignação e na ausência da humildade. A dita justiça logo se deteriora em vingança, em agressividade, em raiva, em violência. Justo verdadeiramente só aquele que governa os seus sentimentos para ponderar as coisas, para analisar com calma, para ser correto, para ser brando na abordagem. Da mesma forma, não chegaremos à misericórdia sem justiça e sem mansidão, e assim sucessivamente. É a escada da evolução. De modo que a primeira porta que a humildade abre, então, para nós, para o Espírito, é essa porta do reino dos céus, da própria compreensão da lei divina e da jornada em que nós estamos inseridos. Veremos que essa primeira chave, esse primeiro aspecto que a humildade abre, estará intrinsecamente associado a um segundo que vamos elencar, mas é a primeira dimensão que essa chave da humildade há de abrir para o Espírito. Essa compreensão da própria lei divina, do seu funcionamento e daquilo que lhe compete, então, enquanto espírito mais consciente, um pouco mais desperto, aquilo que lhe compete enquanto jornada, enquanto construção. Porque
eu vinha meditando a esse respeito agora na viagem, observando, né, as paisagens, a beleza de tudo aquilo que nos cerca, a grandeza da obra divina. E meditava então justamente nesse sentido, que o orgulho, na verdade, é uma grande cegueira da alma. Porque diante da beleza daquilo que nos cerca, da grandeza e perfeição da obra divina, como não nos colocarmos numa posição mais humilde? Só quem não enxerga isso, só quem passa por isso sem ver, não se sente redimensionado na sua condição. Porque o orgulhoso se coloca numa posição muito acima daquela em que de fato se encontra. Isso porque ele está cego para a grandiosidade de tudo aquilo que o cerca. Porque se pudesse ver, não conseguiria se manter nessa posição de uma falsa grandeza, de tamanha superioridade. Diante da grandiosidade da lei divina, nós somos naturalmente impelidos a nos colocar de volta na nossa condição de criaturas, reconhecendo-nos pequeninos, reconhecendo-nos humildes. E é justamente essa uma das definições de Emmanuel quando trata do termo ou do tema humildade, na sua obra fantástica, Pensamento e Vida. Capítulo 24, que é um estudo em torno da humildade, com vários conceitos e abordagens interessantes que Emmanuel nos trará, mas um deles é, nas palavras de Emmanuel, humildade, em verdade, é o reconhecimento da nossa pequenez diante do universo. É a primeira porta que a humildade abre para o espírito. O reconhecimento da sua pequenez diante do universo. E ao abrir essa porta para o espírito, permitindo-o enxergar a vida tal qual ela é, a beleza e a sabedoria que há em tudo que o cerca, da natureza física às leis morais que lhe presidem o destino, junto com isso vem todo um programa de realizações para o ser. Se o orgulhoso se ufana daquilo que ele já alcançou, o humilde, pelo contrário, reconhece o quanto ainda lhe falta alcançar. Então eu costumo dizer que é uma questão de perspectiva no olhar para a vida. O orgulhoso é como quem sempre olhasse para trás, sentindo-se assim ufanista, sentindo-se assim lisonjeado por tudo que ele já alcançou. É como quem olhasse tanto para trás a ponto de estagnar, como se não tivesse nada mais a buscar, porque ele já se crê tão elevado. Ao passo que o humilde é aquele que olha na vida para frente, sempre para o infinito. E diante daquilo que ele vê, o que ele já alcançou? Pouco ou quase nada. Então ele está sempre aberto para aquilo que é o novo, para aquilo que ele pode melhorar, para aquilo que ele pode construir. Ao passo que o orgulhoso está sempre muito fascinado com algo que ele já conquistou, com algo que ele já fez, com a imagem que ele construiu para si. O humilde não. O humilde está tão encantado com o que falta descobrir, com o que falta fazer, com a grandeza da vida, que ele não tem tempo para ficar se ufanando, para ficar esperando aplausos de reconhecimento ou de incenso em relação àquilo que ele já alcançou. É uma questão de perspectiva da vida. O orgulhoso se fixa muito no que foi, no que ele já fez, no que ele já é. O humilde não, ele fixa-se naquilo que ele ainda pode ser, naquilo que ele deve ser, no que ele tem ainda a realizar, a conquistar, a descobrir, a alcançar. Então, primeira definição que a chave da humildade abre para nós. Por isso ela é a primeira das virtudes, porque ela abre o reino dos céus para o espírito. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque desses é o reino de Deus. É como se ela fosse a porta que nos desse entrada nesse novo universo de realizações, de buscas para o espírito, muito distintas das buscas anteriores, quando ainda se detinha no orgulho, na vaidade ou na ilusão. Por isso, essa definição tão importante do Emmanuel.
Humildade, em verdade, é o reconhecimento de nossa pequenez diante do universo. Que é, em essência, aquilo a que Sócrates chegou em suas reflexões e conclusões quando alguém lhe disse que o oráculo de Delfos havia mencionado que ele era o homem mais sábio da Grécia. E Sócrates relutou em aceitar essa definição. Imagina, não sou, eu vou provar que eu não sou o homem mais sábio da Grécia. E ele sai então em seu mistério buscando entrevistar as pessoas para que pudesse encontrar alguém mais sábio do que ele. E ele vai fazendo esse processo. E o que ele vai notando? Que as pessoas tinham uma imensa dificuldade em reconhecer os limites do seu saber. Muitos se detinham, ou a maioria, no quanto sabiam e poucos refletiam sobre o quanto ignoravam. E aos poucos ele foi entendendo então que de fato ele tinha mais consciência do quanto ele ignorava em relação às outras pessoas que se prendiam no quanto sabiam. E aí, para ele, de fato, essa é a verdadeira definição de sabedoria. Sábio não é aquele que se fascina, se deixa envolver pelo quanto já sabe. Sábio, em verdade, é aquele que reconhece o quanto o que ele sabe é diminuto em relação ao que ele ainda ignora. Porque, gente, outro dia eu meditava a respeito disso. Cada assunto novo no qual você aprofunda um pouquinho mais, abre 10 portas de outros assuntos dos quais você não tem ideia. Então é assim, você se esforça por estudar um pouquinho mais esse tema. Aí você mergulha nesse tema, você vê que tem mais 10 temas associados a eles, dos quais você ignora quase tudo. Isso vale para tudo na vida. Isso vale para a nossa ciência, nas suas buscas. Você descobre uma nova lei, um novo princípio, um novo aspecto. Você vê que puxando o fio daquele novelo, você vai descobrir outras 10 questões ainda não respondidas. Para cada uma que você responde. Isso vale para os estudos espirituais, as leis morais da vida. Você aprofunda um pouquinho no tema, você vê que aquilo abre um horizonte que antes sequer você considerava. Como é que eu vou considerar então que eu sou sábio pelo quanto que eu sei? Eu sou sábio pelo quanto que eu tenho consciência do quanto eu ainda não sei. Por isso aquela frase que é atribuída a ele, mas não é propriamente dele, mas que reflete bem o espírito socrático. Só sei que nada sei. Ou seja, a verdadeira sabedoria é a dimensão da nossa ignorância. Essa é a primeira chave que a humildade abre para o espírito. Essa consciência. E naturalmente que isso está intrinsecamente associado à segunda dimensão que a chave da humildade abre. Já que ela é uma chave de aberturas para o espírito, primeiro ela abre o universo da lei divina. Abre para o espírito esse horizonte, o qual ele ignorava antes. Agora, ele iniciou um processo. Quando humilde se fez, ou pelo menos desenvolveu algo de humildade, ele pôde enxergar, enfim, a dimensão da vida, do que ele tem pela frente. Aí inicia-se um segundo passo fundamental. Porque uma coisa é ver, outra coisa é realizar. Uma coisa é alcançar pelo pensamento a grandiosidade da vida, outra coisa é ir atrás disso e concretizar isso em nós. Jesus descreve isso muito bem naquele conhecido diálogo entre ele e Nicodemos, registrado no Evangelho de João, capítulo 3. Jesus fala assim, primeiro, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mais adiante ele diz, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Uma coisa é ver, outra coisa é entrar. Então, primeira coisa, quando você vai se tornando um pouquinho mais humilde, é ver, puxa vida, quanta coisa tem na vida. Quão grandiosa é a obra de nosso Pai. Isso é ver. Agora é realizar. É moldar a minha vida, o meu ser, de conformidade com cada novo entendimento que eu vou tendo da lei divina. Quanto mais humilde me faço, mais eu consigo penetrar na essência da lei divina e mais isso me impele, pela consciência mais esclarecida, a viver de conformidade com aquilo que tenho apreendido.
Por isso, muitas vezes, o humilde, embora não tendo assim uma vasta cultura, penetrará mais no âmago da lei divina do que os mais intelectualizados indivíduos. O Cristo mesmo já nos dizia no seu Evangelho: glória te dou, ó Pai, porque ocultastes estas coisas aos sábios e aos entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Quantas mentes poderosas no mundo, altamente intelectualizadas, com uma vasta cultura, que no que diz respeito às leis divinas estão no beabá. Ao passo que almas, as mais singelas, mais humildes, conseguem penetrar no âmago do entendimento da lei e já estão muito à frente em termos de realizações definitivas. Por isso está lá no Livro dos Espíritos, questão 828a. O homem simples, porém sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que aquele que quer parecer o que de fato não é. Tem todo um brilho de inteligência, mas pouca ainda similitude, harmonia entre o que sabe e o que de fato vive. Na ausência de humildade, até consegue acessar pouco da lei divina. Então, a segunda dimensão fundamental que a humildade vai abrir enquanto chave para o espírito é abri-lo para a própria renovação. Faz com que o espírito se abra à humildade, à necessidade, ao apelo pela renovação. O que está, então, intrinsecamente associado com a primeira dimensão que lhe foi aberta. Porque o orgulhoso, ele se fecha dentro de uma casca, digamos assim. A gente vai ver aqui alguns conceitos muito interessantes do Emmanuel em torno desse par, né, da humildade e do seu antagonista, que é o orgulho, e vamos compreender que, em verdade, o orgulhoso é aquele que se fecha para o movimento da vida, para a fluidez da vida, ao passo que o humilde é aquele que faz com que a vida possa fluir. O orgulhoso, ele está tão fascinado, encantado, iludido pelo que ele acha que já conquistou, que se fecha para a renovação, para o aprimoramento. Ao passo que o humilde, justamente por ver o quanto ainda lhe falta, está sempre aberto a se fazer melhor. Nele, portanto, a vida flui, a vida progride, a vida se desenvolve, enquanto que no orgulhoso ela, por algum momento, por algum tempo, às vezes por séculos, estagnou. O orgulho é uma espécie de pântano do espírito, onde muito mais difícil se faz para ele avançar, ao passo que a humildade é fluidez do espírito. É a vida que flui, é o progresso que se faz. Por isso, ao iniciar a sua definição de humildade, nesse capítulo 24 do livro Pensamento e Vida, o Emmanuel diz assim, que a humildade é uma força divina patrocinando a renovação e o progresso. Então, a humildade é uma força divina que está por trás da renovação e do progresso do espírito, sempre o impulsionando, sempre o estimulando a aperfeiçoar-se. Enquanto que na ausência dela, na presença do orgulho, o espírito fecha-se, fica estagnado, estaciona por algum tempo nos caminhos da evolução. Seguindo na sua definição a respeito da humildade, portanto, o Emmanuel vai nos dizer assim: a carência de humildade, ainda nesse capítulo 24 do livro Pensamento e Vida, que no fundo é reconhecimento da nossa pequenez diante do universo, como havíamos citado, surgem na alma humana doentios enquistamentos do sentimento. Isso aqui é muito importante. Como dizíamos agora, se a humildade é fluidez da vida, é a vida que flui, é o espírito que progride, que não se deixa estacionar, que não deixa nunca de melhorar, de aprender. Na ausência da humildade, formam-se no sentimento da criatura doentios enquistamentos. Então, o que é um quisto? É uma cristalização, é um ponto de estagnação no sentimento do ser.
Porque na ausência da humildade, começam a proliferar uma série de sentimentos adoecidos no sentimento da criatura. Dirá Emmanuel que, na ausência da humildade, ali proliferarão, surgirão a discórdia, o ressentimento, a revolta, o desespero, a cólera, tudo na ausência de humildade. Formam-se esses quistos do sentimento. Faz-nos recordar uma outra mensagem muito interessante do Espírito Sheila, no livro Passos da Vida, intitulada Pontos Mortos. O que são os vícios, senão pontos mortos no sentimento? Uma mágoa é um ponto morto, um ponto de estagnação no sentimento. Um desejo de vingança é um ponto morto no sentimento. E assim quaisquer outros vícios. Como se pudéssemos contemplar ali o fluxo de um rio, de um córrego. Temos aqueles locais onde a água é viva, oxigenada, ela flui, ela está cheia de vida. E aí temos aqueles poços de água parada que estão geralmente repletos de sujeira, pontos de acumulação de patógenos. Assim também no sentimento da criatura. Quanto mais pontos mortos encontramos ali, mais adoecido está o sentimento e piores são as consequências, mais infelizes as consequências para o espírito, porque ele passa a agir com base nesses sentimentos adoecidos. Então a sua vida será muito mais marcada pela revolta, pela impaciência, pelo ressentimento, pela mágoa. E como a gente viu logo ao início, lembrando Kardec, cada imperfeição, fonte de infelicidade. Cada virtude, cada perfeição relativa, manancial de bem-aventurança. Como dizia Jesus. Então, na ausência da humildade, o espírito ele vai criando esse sentimento endurecido, ele vai criando essa casca no sentir. E aí as convivências vão se tornando cada vez mais difíceis. E aí a gente entende muito do nosso mundo moderno. Esses dias mesmo, eu estava lendo uma outra mensagem do Emmanuel, no mesmo livro de uma das mensagens que nós citamos acerca da humildade, que é o livro Mãos Unidas. Tem a mensagem lá da chave bendita no capítulo 17. No capítulo 37, nós temos uma mensagem chamada A Estranha Crise. E aí Emmanuel fala que a humanidade tem encontrado solução para a maioria de suas crises, mas tem uma crise estranha que tem sido mais desafiadora para a humanidade. Tem a ver com as convivências. A ausência do perdão, que gera, por exemplo, e ele cita esse aspecto, essa conclusão ou constatação, sobre a qual nós refletimos outro dia. Ele fala assim: olhemos, por exemplo, para os nossos fóruns. E diz, são uma medida, são, em verdade, um verdadeiro hospital da sociedade humana. Porque são uma medida do quão sã ou adoecida está uma sociedade. Porque ele fala assim, ou a gente depreende do que ele diz, uma sociedade que está com os fóruns abarrotados de demandas, com os tribunais cheios, com um monte de processos, não é uma sociedade que está saudável. Porque significa uma sociedade em que as pessoas não estão sabendo conviver, resolver as suas questões entre si mesmas, na presença do perdão, da gentileza, da cordialidade. Uma sociedade conflagrada, tão conflitada a ponto de abarrotar os seus fóruns, as suas comarcas, os seus tribunais, é sinal de uma sociedade adoecida. Então ele vai falando disso. E o que está por trás disso? Se a gente volta na origem, a gente vai ver a ausência da humildade. Porque na ausência da humildade, o que prolifera? A discórdia, o espírito de contenda, a falta de gentileza, as palavras ferinas, as críticas destrutivas. Na ausência da humildade, ninguém leva desaforo para casa.
E aí tudo que poderia ser resolvido com tanto mais leveza, com uma palavra amena, com o relevar de uma palavra que não foi feliz, com o espírito de perdão, tudo que poderia ser resolvido de maneira mais fácil, se torna uma coisa imensa. Que às vezes vai durar anos, uma encarnação inteira, séculos. Pela ausência de humildade. Pela ausência dessa condição assim de não se valorizar, de não se supervalorizar demais. Porque o orgulhoso é assim. Tudo que gira em torno dele, ele tem que fazer um estardalhaço. Tem que ser uma coisa grandiosa, afinal de contas ele é o centro do universo. Afinal de contas ele é importante demais. Então se é uma conquista, não pode ser assim qualquer coisa. Tem que ser uma conquista que tem que ser vista por muitos e aplaudida por tantos. O humilde não. Se é uma conquista, ele agradece a Deus pela bênção da oportunidade, agradece àqueles que talvez o tenham parabenizado e segue adiante. Ele não quer tornar aquilo, porque ele sabe que a vida é muito mais, que a vida é fluxo, a vida é continuidade. O que é uma conquista agora é nada diante do que temos ainda. Da mesma forma, o orgulhoso, diante de uma ofensa, imagina só. Que eu vou aceitar isso aqui, que eu vou relevar. Imagina eu. Né? Outro dia eu conversava com um amigo e achei fantástica a abordagem que o pai dele fazia quando eles eram crianças, né? Que o pai dele falava assim: meus filhos, tragam desaforo para casa. Que em geral é o oposto, né? Ó, você aprende, não leva desaforo para casa, hein? O pai falava, não, traga um desaforo para casa, porque aqui entre nós a gente conversa, a gente resolve. Vocês relevam, vocês deixam passar. Esse é o espírito de humildade, gente. Ele quer sempre simplificar a vida. Ele quer sempre seguir pelo caminho que é o da fluidez da vida. Ele sabe que fazer um auê, fazer um estardalhaço, exigir isso, cobrar isso, daquilo, é complicar a vida dele, é complicar a vida dos outros, é mais uma amarra. Ao passo que a humildade é uma chave que liberta. Porque com ela vem o perdão, com ela vem a compreensão, com ela vem esse espírito de brandura, de cordialidade. Então, esse é um outro aspecto muito importante de entendermos, que a nossa sociedade se vê aí às voltas, lutando para compreender. O fato da gente ter ainda tantas demandas judiciais, os fóruns tão abarrotados, não é um sinal de saúde da nossa sociedade, pelo contrário. Porque no dia que formos espíritos mais maduros, mais humildes e, portanto, mais cordatos, mais gentis, mais compreensivos, nós mesmos saberemos resolver as nossas questões, sem que precisemos recorrer tanto assim à justiça dos homens, que tem o seu papel, claro, importante, existem casos que realmente é preciso recorramos a ela. No entanto, quantos e quantos casos não poderiam morrer logo no começo, se houvesse de ambas as partes, ou de pelo menos uma das partes, um pouquinho mais de disposição ao perdão, à compreensão, que são filhos diletos da humildade. A chave mestra de todas as virtudes, como nos diz Emmanuel no livro 50 anos depois. Então, na ausência dela, diz aqui o Emmanuel, formam-se esses enquistamentos doentios do sentimento, quais sejam orgulho, cobiça, egoísmo e vaidade. E mais adiante um pouco ele diz que a ausência da humildade, né, converte a própria alma em cidadela de ilusão, dentro da qual se recusa ao contato com as realidades fundamentais da vida. Então, olha que interessante. A ausência de humildade é, nas palavras de Emmanuel, um descolamento da realidade. O orgulhoso, aquele a quem falta humildade, ele criou uma realidade própria para si, uma imagem, por exemplo, dele muito distante da realidade e passa a viver dentro daquilo, dentro dessa ilusão. Ele está descolado das realidades fundamentais da vida. E aí ele passa, então, pelas circunstâncias, passa pelas pessoas e nunca consegue ver as coisas tais quais elas são.
porque estarão sempre enviesadas as suas perspectivas pelo orgulho. Então, dificilmente ele vai reconhecer valor, virtude, qualidades nos outros. Dificilmente ele vai ver, compreender a oportunidade que está diante dele de aprendizado, porque orgulhoso ele se revolta, orgulhoso ele crê que aquilo não diz respeito a ele, orgulhoso ele crê que aquela pessoa não o compreende ou está muito aquém daquilo que ele já entende. Então é uma visão verdadeiramente descolada da realidade. E olha o perigo disso, uma cidadela de ilusão. E quantos espíritos, gente, não despertam somente quando em contato com o reino da verdade, a vida espiritual. Porque o corpo nos permite, em algum nível, ainda viver dentro da cidadela da ilusão. Ocultos em nosso corpo, podemos nos ocultar em relação aos outros, ocultar quem de fato somos, o que buscamos, aquilo que mais valorizamos. Intentamos até ocultar isso de nós próprios, presos dentro dessa cidadela de ilusão. Mas a vida espiritual é a grande reveladora do Espírito. A morte é a grande reveladora do Espírito. Se tem uma coisa que a morte faz, desvestindo-a de toda essa capa de mistério com que nós a vestimos ao longo do século, se tem uma coisa que fundamentalmente a morte faz, é fazer-nos entrar em contato com a realidade de nós próprios. Derruba as muralhas da nossa cidadela de ilusão. É o que a morte faz. Nesse mesmo livro, um pouco mais à frente, há um capítulo de Emmanuel sobre a morte, em que ele vai dizer que, fundamentalmente, a morte nos impele a viver dentro das criações que nós mesmos estabelecemos. É um mergulho mais profundo em nós próprios, em nossa realidade. Então, daí a importância de, tendo um mínimo de consciência, tendo despertado para essa grandiosidade da vida que o Espiritismo, que o Evangelho vão nos revelando, da importância de estarmos desde já em contato com a realidade, para não esperarmos somente a desencarnação para voltarmos a ter esse contato. Porque só aí, no contato com a realidade acerca de nós mesmos, acerca da vida tal qual ela é que nós poderemos realmente progredir. Enquanto intentarmos mascarar o que somos, mascarar o que a vida é, no fundo eu sei que a vida diz respeito a isso, a busca de valores espirituais e tal, mas aí eu vou deixando esse segundo plano porque eu construo toda uma ideia dentro de mim de que a vida diz respeito a isso, que eu vou buscar outras coisas antes para deixar para depois aquelas buscas mais essenciais. Enquanto a gente insistir nisso, estaremos nos apartando da realidade. E muito pouco progresso poderemos fazer aí. Por isso, aquele movimento tão simbólico do cego às margens do caminho em Jericó, quando se dirige ao Cristo. Quando Jesus o chama, ele se ergue. Qual o primeiro movimento que ele faz após se erguer? Lança longe a capa. E então vai em direção a Jesus. Ora, quem é esse cego? O que ele representa senão nós outros? Espíritos orgulhosos, às vezes julgando-nos nas mais altas posições quando estamos em verdade paralisados à margem do caminho e a vida passando por nós. E de repente, lá no âmago da nossa cegueira, dentro de nossa escuridão, a voz do Cristo começa a ecoar. Nos abrimos minimamente ela, então nos vemos como cegos à margem do caminho. Quando julgávamos estar vencendo, triunfando, conquistando, vemos que estávamos em verdade paralisados, porque muito aferrados a essa capa de ilusão. E o Cristo nos chama de volta à realidade da vida. Você é isso aqui. Aceite o que você é, o que você fez de ti, sem orgulho, sem vaidade, sem ilusão, mas também sem menosprezo, sem desapreço pelas tuas possibilidades de melhoria. Aceite você naquilo que você fez de você até agora. E então estarás preparado para fazer, para construir uma melhor versão. Aceite a vida como ela é, as pessoas como elas são. Quanto não sofremos por vermos as nossas expectativas ilusórias serem frustradas em relação ao outro, em relação à vida. Certa feita, alguém foi pedir orientação ao Chico
e ouviu dele o óbvio, como muitas vezes o que ele trazia era simplesmente o óbvio. Dizia um amigo que o óbvio é aquilo que, em geral, está diante dos nossos olhos e não temos conseguido ver. A pessoa pediu orientação para o Chico falou assim: ah, meu filho, a vida é o que ela é, as pessoas são o que elas são. Parece óbvio, mas se você parar para pensar, isso é de uma sabedoria profunda, porque o quanto você sofre pela pessoa não ser aquilo que você imaginava que ela era, pela expectativa que você tinha de que a pessoa fosse assim, fosse fazer aquilo, fosse fazer daquele outro jeito, o quanto você não sofre por não aceitar as pessoas como elas são. O quanto você não sofre porque as circunstâncias não seguiram esse caminho, quando a vida está te dizendo: é isso que eu tenho para te ofertar agora. E tenha certeza, é o de que você mais carece agora. Então, se a gente parasse para meditar nisso, que é o óbvio dos óbvios, a vida é o que ela é e as pessoas são o que elas são, isso seria para nós um choque de realidade. Isso é lançar fora a capa. Isso é ter humildade e, ao mesmo tempo, coragem de facear a vida tal qual ela é e abrir-se a ela, abrir-se à renovação, porque é isso que a chave da humildade faz no Espírito. O abre para aquilo que a vida lhe propõe agora, aceitando-a como ela se faz, como ela se mostra, para tirarmos disso o melhor, para fazermos melhores. Então é preciso sairmos da cidadela da ilusão, e quem nos dá a chave é a humildade. A humildade nos conhecemos tais quais somos. Só conhecendo a verdade, disse-nos o Cristo, poderemos ser livres. E é aquilo de que muitas vezes do mundo as criaturas fogem. A verdade sobre si mesmas, a verdade sobre aquilo que a vida é. Mais adiante, o Emmanuel diz assim, a respeito da humildade: humildade não é servidão. Nunca foi. Pelo contrário, humildade é o mais alto grau de liberdade a que o espírito se pode projetar. Porque uma coisa, gente, são as circunstâncias que muitas vezes nos escapam, as quais muitas vezes não poderemos modificar. Agora, outra coisa é como eu passo pelas circunstâncias. Porque aí está o segredo da vida. Jesus tem uma fala no Evangelho em que ele diz assim: eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim, entrará e sairá e encontrará pastagens. Há tanta sabedoria nisso. E às vezes a gente reduz: ah, mas que fala estranha, né? O que ele quer dizer com isso? Que entrar por mim, entrará e sairá e encontrará pastagens. E aqui está o segredo. Imaginemos cada circunstância como nos apresentando um conjunto de portas por meio das quais eu posso passar por aquela circunstância. Então, vamos exemplificar aqui para ficar mais palpável. Surgiu uma enfermidade, um diagnóstico de uma doença grave. Diante de mim, eu tenho várias portas por meio das quais passar por isso, ou como encarar isso. Uma das portas é me entregar à revolta. Começa a me revoltar em relação a Deus, porque eu, porque agora, porque desse jeito, o que eu fiz, achar que há uma injustiça, me revoltar em relação ao próprio Criador ou outras pessoas. Essa é uma porta possível. Agora, o que acontece com o espírito que entra por essa porta? Ele vai sair, ele vai passar assim, de maneira fluida, de maneira realmente a crescer com a experiência, ou ele vai entrar numa porta da qual vai ser muito difícil sair depois? É o que Emmanuel fala, comentando essa orientação de Jesus. Ele diz assim: existem muitas portas no mundo que dão entrada, mas dificilmente dão saída. Então, entrar pela porta da revolta é muito fácil no início. Você vai naquele embalo. Você sair dali depois. Essa é uma porta. Existe outra porta em que eu posso cair, por exemplo, no desânimo total. Não entregar. Nem lutar. Perdi as forças, perdi o ânimo. Cedo. Isso não é resignação. Isso é entrega.
Não no bom sentido da entrega, isso é desistência, é desânimo. É uma porta também. Quanto eu vou crescer com a experiência? Muito pouco, talvez. Ela não vai cumprir o papel que essencialmente ela teria na minha vida. Enfim, outras portas que poderíamos pensar, e existe aquela porta do Cristo, que é a porta da resignação, o caminho da virtude, em que sim, eu vou aceitar a experiência que me está sendo proposta, fazendo a parte que me cabe, indo atrás, vou atrás do médico, vou atrás do tratamento espiritual, enfim, mantenho o apreço pela vida, o reconhecimento do valor da vida, luto por ela, mas com o coração disposto a entregar para que seja feita a vontade de Deus. O espírito que escolhe essa porta é o espírito que mais tira experiência e crescimento daquela circunstância. No fundo, é isso que Jesus quer dizer. Quem entrar pela porta que ele representa, entrará e sairá e encontrará pastagens. Entrar e sair aqui é uma maneira, o que a gente chama, no contexto das Escrituras ou do Evangelho, é um chamado hebraísmo. Quando se trata de dois extremos em conjunto, eu quero expressar uma totalidade. Então, entrar e sair aqui representa liberdade. Só quem escolhe a porta do Cristo passa com o máximo de liberdade pela experiência. Ou seja, não se prende a ela. Porque aquele que se revoltou amarrou-se à experiência. Ele vem a desencarnar, fica no mundo espiritual ainda revoltado, ou aqui se cura, mas continua revoltado. Ele se prendeu na experiência. Ele não passou, cresceu e seguiu. Aquele que desanimou também, ele se prendeu. Agora, aquele que fez a parte que ele competia, resignou-se, foi à luta e confiou e esperançou, ele passa e não se prende à experiência. Se ele desencarna no mundo espiritual, segue o caminho. Se ele se cura fisicamente, aqui abre-se para novas experiências. Guarda aquilo como uma lição, um aprendizado. Então esse é o sentido, liberdade, entrar e sair. E achará pastagens. O que são as pastagens? Senão, dentro do simbolismo, o alimento da vida. Aquele que escolhe as portas com Cristo, passar pelas experiências com Cristo, é aquele que se abre sempre a novos horizontes, a novas pastagens, a novas experiências, a uma nova e mais profunda nutrição espiritual. Quem dá isso ao Espírito é a humildade. É isso que Emmanuel está querendo dizer. Humildade não é servidão, é sobretudo independência, liberdade interior que nasce das profundezas do Espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Então, nós não podemos mudar muitas das circunstâncias que a vida nos trará, mas eu posso não me prender a elas. Eu posso passar por elas livre. Passo por ela, encaro, faceio, vivencio, mas não me amarro. Não me deixo estagnar, sigo progredindo para o bem. Então, por fora eu posso estar preso, limitado às circunstâncias, mas por dentro eu estou livre para seguir. Então, você pensa, um Jerônimo Mendonça estava, entre aspas, parado, não podia mover-se, mas o quanto esse espírito caminhou por dentro, pela humildade com que ele aceitou as experiências que a vida lhe forneceu. Ao passo que temos muitas criaturas que viajam para o mundo inteiro em busca de paz ou de bem-estar sem o encontrarem, porque internamente estão presas a uma mágoa, a uma revolta, a uma vingança, a um ressentimento. O indivíduo caminha pelo mundo, mas em espírito está parado. Enquanto existem os que estão parados no mundo, impossibilitados de se mover sequer numa cama de hospital ou numa maca e caminhando a largos passos em espírito. Isso é humildade, que caminha, como já vimos, na escala das virtudes, muito junta da resignação, da mansidão e assim por diante. Então, humildade é liberdade interior. A circunstância exterior não tem o poder de me prender, a não ser que eu dê a ela esse poder. Se eu quiser, se eu construir em mim essa virtude,
seguirei fluindo, vida fora, por mais que o meu corpo esteja retido, por mais que eu não consiga sair daquele lugar, por mais que eu não consiga modificar essa circunstância, eu estarei progredindo, porque a humildade traz-nos liberdade interior. Que é o que ele continua dizendo, ó, cultivá-la é avançar para frente sem prender-se, é projetar o melhor de si mesmo sobre os caminhos do mundo, é olvidar todo o mal e recomeçar alegremente a tarefa do amor cada dia. Então, o humilde, por mais que o mal o visite, o mal não consegue prender. Ele escapa por entre as três do mal. Vem a criatura e ofende o humilde. O humilde releva e segue seu caminho. O orgulhoso se revolta e para por ali. Vem a enfermidade, surge no horizonte. O orgulhoso desespera, rebela-se. O humilde agradece, abençoa e vai enfrentar a experiência com o auxílio de Deus. Então veja, o sentido de Emmanuel ter escolhido entre tantos símbolos, elementos, para nos descrever a humildade, mais de uma vez, a figura de uma chave. Porque, em verdade, a humildade é uma chave. Enquanto o mal nos tenta algemar, enquanto os vícios que ainda cultivamos, no fundo, visam ou conseguem nos algemar, a humildade é sempre uma chave libertadora. Por isso, recordo-me aqui de uma outra mensagem de Emmanuel, que eu achei interessante, aqui já citada, né? No livro Mãos Unidas, lá no capítulo 17, a chave bendita, em que o Emmanuel vai dizer assim, para a gente ver o poder libertador da humildade. Cada situação que ele vai descrever aqui é uma situação com o potencial de prender o espírito, às vezes por anos, ou por mais de uma encarnação. Mas se a gente usar a chave da humildade, nenhuma delas nos prende. Ele diz assim, nunca perderás deixando falha alguém com mais autoridade do que aquela de que porventura disponhas. Então, às vezes, o orgulhoso, ele sempre quer ter aquela última palavra, ele nunca aceita alguém que traga um argumento, às vezes, mais efetivo que o dele, então ele quer sempre, e ele fica nessa espiral, nesse loop, e não consegue passar por aquilo humilde. Ele ou faz o silêncio e segue o seu caminho, extrai o melhor da fala, deixa algum contributo que seja útil, mas não se prende àquilo. Nunca te diminuirás por desistir de uma contenda desnecessária. Humilde, mais uma vez, no espírito de fluidez da vida, não vai se deixar prender por uma contenda que às vezes é tão diminuta. Uma coisa que é questão de palavras, por ninharias. Por ninharias, gente. Tem espíritos que se prendem por séculos. Algo que começou pequeno, foi crescendo, foi fermentando no sentimento, vira mais à frente, às vezes, um crime. Que vai custar muitas lágrimas e muito suor ao espírito na retificação. Ou às vezes, aquilo que ele não soube lidar no início, uma palavra, por exemplo, que não foi a mais feliz, vai crescendo dentro dele, daqui a pouco vira um espírito, um anseio de vingança que o corrói e o consome por séculos, por causa de uma coisa diminuta. Eu me lembro do caso que está narrado, na belíssima trilogia de Ivone do Amaral Pereira, primeiro livro, o irmão dela, que era o espírito Charles, naquela encarnação, o seu benfeitor, um espírito já muito maduro e tal, que foi assassinado de maneira muito violenta por conta das questões religiosas que existiam naquela época, pós-reforma. E é impressionante porque, assim, a todo momento, o irmão concitava ela ao perdão, a relevar aquilo, a não se prender aquilo. Mas o que começa como um anseio de vingança diminuto foi crescendo, foi tomando forma dentro dela. E aquilo custou para ela, quem lê a trilogia vê, séculos de luta, de dor, de suor, de lágrimas, porque ela não soube, no espírito de humildade associado ao de perdão,
deixar aquilo passar. Quando o próprio irmão pedia, minha irmã, perdoa, eu não quero que você me vingue. Ele aparecia para ela em espírito, conversavam durante o sono. E ela, juntamente com a esposa do irmão, que havia ficado, a viúva, elas entraram numa trama que lhes custou muito tempo e muito sofrimento. Então, às vezes é uma coisa que começa pequena, que a gente vai deixando alimentar, vai deixando crescer. Como diz o mestre, um pouco de fermento leveda a massa toda, e daqui a pouco o espírito está completamente amarrado pela falta de humildade que o teria levado a relevar aquilo. Em coisa alguma te prejudicarás abraçando o silêncio de conceitos deprimentes que te sejam desfechados. Então vem o conceito deprimente, vem a crítica, a palavra infeliz. Em coisa alguma você se prejudicará abraçando o silêncio diante daquilo. Entra aqui, que seja o nosso ouvido, nas palavras de Emmanuel, um extintor de incêndio. Que o fogo que chega do verbo infeliz de outros corações não encontre em nós a possibilidade de se alastrar, consumindo-nos por dentro. Não sofrerás prejuízo em te calando nessa ou naquela questão que diga respeito exclusivamente às tuas conveniências e interesses pessoais. Às vezes a criatura bate o pé porque quer isso, quer essa comodidade, quer mais facilidade, quer aquilo que a favorece, quer aquilo que é o seu interesse pessoal e se complica tanto por isso, quando se ela abrisse mão de alguma coisa, abre mão um pouquinho mais de conforto, um pouquinho mais de facilidades, se simplificaria tanto o seu caminho. Grandes lucros do campo íntimo te advirão da serenidade ou da complacência com que aceites desprestígio ou preterição. Então você não foi prestigiado, você não foi colocado nas primeiras cadeiras, e aí você se revolta. E aquilo te complica enormemente. Mas você aceita aquilo. Grandes lucros no campo íntimo. Porque, como já nos dizia o mestre, aquele que se exalta será humilhado. Aquele, porém, que se humilha será exaltado. Para que então fazer questão dos reconhecimentos, dos primeiros lugares, dos destaques, se podemos nos contentar com a alegria da virtude no coração, com a alegria de termos cumprido o nosso dever? Jamais te arrependerás de abençoar ao invés de reclamar, ainda mesmo em ocorrências que te amarguem as horas. E a simpatia vibrará sempre em teu favor toda vez que cedas de ti mesmo a benefício dos outros. Porque essa é uma outra definição que vemos na obra de André Luiz acerca da humildade, que tem a ver com a terceira dimensão que mencionamos no início, que a humildade abre. A humildade é uma espécie de luz que se acende na alma, que irradia ao seu redor e que conquista simpatia. A gente já viu que a humildade abre para o espírito o reino dos céus, a compreensão da lei divina. Já vimos que a humildade abre no espírito a disposição para se renovar, para progredir sempre. Duas portas já por ela abertas, mas há uma terceira porta fundamental que a humildade também tem o poder único de abrir: os corações cerrados. Os corações fechados ao bem, à luz, ao amor. Porque, diz-nos Emmanuel, é da lei do Senhor que alma alguma resista ao toque da humildade com a chave da gentileza. Existem muralhas que ariete nenhum, que marreta nenhuma é capaz de abrir. Mas a água da humildade, batendo vagarosamente no tempo, vai abrindo espaços, vai abrindo caminhos que força ou violência nenhuma são capazes de abrir. Porque é da lei do Senhor que a humildade tem esse poder de abrir portas muito cerradas, há muito fechadas para a luz ou para o amor. Vale citar o exemplo maior daquele que compareceu à terra revestido da mais bela e encantadora humildade, encontrando diante de si a maioria dos corações cerrados, mas que ao longo dos séculos têm sido abertos, graças ao seu exemplo inolvidável de humildade, de renúncia, de perdão.
não fosse a maneira com que ele se portou quando perseguido, quando humilhado, a humildade que ele revelou em cada um dos seus atos durante a vida, especialmente da prisão à crucificação, não teria Jesus tamanha ascendência sobre as almas. Não seria hoje ainda o exemplo que nos encanta, nos fascina e nos atrai. Porque ele se humilhou, sua figura foi exaltada de maneira incomparável para os séculos. Ele, que era o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, em descendo ao mundo, submeteu-se à nossa condição. Revestido que foi da túnica escarlate, do menosprezo, demos a ele um cetro, uma cana na forma de cetro, e o coroamos com espinhos. Ele que poderia recorrer ao poder divino, às cortes celestiais, silenciou, perdoou, revestindo-se do manto encantador da humildade. E é por isso que ainda hoje ele consegue abrir corações que nenhuma força do mundo é capaz de abrir. Os espíritos os mais endurecidos têm despertado, têm se aberto para a luz por conta desse exemplo de Jesus e dos seus continuadores. Não fosse a humildade de um Estevão, diante da humilhação a que foi submetido por Saulo de Tarso, nós não teríamos o grande divulgador do cristianismo. Não fosse a humildade de tantos e tantos dos mártires que, espezinhados, vilipendiados, humilhados mesmo, respondiam na fluidez da vida, com amor e com gentileza, com o silêncio e com o perdão, com a oração e com a compreensão. Muitos e muitos espíritos hoje ainda estariam plenamente cristalizados no orgulho. Mas é a humildade que o Senhor nos demonstrou, a que Ele nos ensinou, que tem sido capaz de abrir as mais fechadas das portas, os mais endurecidos dos corações, porque é da lei da vida, é da lei do Senhor. Sendo assim, meus amigos, quantas portas abrir, a chave já sabemos qual é. Que recorramos a ela, para que, com olhos mais humildes, os verdadeiros olhos de ver, consigamos contemplar a vida tal qual ela é. A grandeza do que há, do que nos espera, do que temos por descobrir e realizar. E então não teremos mais tempo para ficar a esperar aplausos e reconhecimentos ou louros de que ainda não somos merecedores. A humildade se volta para o futuro, para a grandeza da vida que nos chama, para o Senhor que nos espera, para o abraço definitivo. Eis a primeira porta que ela nos abre, a do reino dos céus, a do entendimento da lei divina, colocando-nos de volta no lugar de aprendizes que de fato somos, que não estamos na condição de exigir, de cobrar, muito menos de nos rebelar ou revoltar ante aquilo que a vida nos propõe como recurso de aprendizado, aquilo de que carecemos. Compreendendo isso, naturalmente também o nosso coração, pela chave da humildade, se abrirá à renovação. Aos pontos mortos que precisam sair, sumir, desaparecer, ao novo fluxo do amor, da gentileza e da bondade que precisa encontrar em nós uma comporta aberta. A porta aberta para fluir, porque não nos enganemos. Não somos nós quem buscamos o amor, é o amor que nos busca. Nossa meta, já dizia um sábio do Oriente, não é buscar o amor, mas reconhecer em nós as portas fechadas para ele. Porque é o amor que nos busca e quer por nós poder fluir em direção à vida, em direção aos outros. E assim fazendo, em nos melhorando dia a dia, em nos harmonizando novamente à fluidez da vida, teremos mais recursos para abrir as outras portas que a chave da humildade nos permitirá, os corações ainda cerrados, que marcam os nossos caminhos, que o Senhor aproximará de nossas vidas. Meditemos nisso, utilizemos essa chave, porque não faz sentido permanecermos cativos ou presos se já temos a chave
em nossas mãos e que o exemplo máximo da humildade de nosso Senhor nos possa inspirar. A Ele que, tendo tudo, renunciou a tudo por amor de nós. A Ele que, sendo o Senhor, fez-se servo humilde por amor de todos nós. Que o seu exemplo nos inspire. Quando sentirmos assim impelidos a cobrar, a exigir, a reclamar, lembremos daquele que, silencioso, fez todo o caminho da prisão ao Gólgota, encerrando a sua missão com as sublimes palavras que os séculos não poderão abafar. Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Estão ainda na cidadela do orgulho, na cidadela da ilusão, mas a sua humildade é a chave libertadora para nós, para o nosso coração. A todos muita luz, muita paz, que Jesus nos abençoe sempre.